Olá, olá. Essa live é live falando com as paredes. Mas, como tudo na vida tem um começo, esse é o começo. Me prontifiquei a fazer uma live hoje. Essa é a segunda. Fiz uma lá no Ponto Orgânico. E agora estou aqui no Tuti Madásio, despretensiosamente, para falar um pouco do corpo presente. Né? Muita gente me conhece como mãe da escola Waldorf, ou me conhecem como a que oferece cestas de orgânicos. As pessoas me conhecem assim de lugares diversos, né? Não só dentro do campo da dança mesmo, porque são públicos diferentes, né? As pessoas que me conhecem pela dança, elas são do universo artístico, e eu não conheço só pessoas do universo artístico. Então, eu quero mais é conhecer mais pessoas e pessoas que estejam realmente interessadas na questão do corpo, do movimento, de um viver orgânico, que eu também compartilho lá na conta do Ponto Orgânico da Vila. Eu acabei de ler um texto ali falando um pouco sobre essas questões atuais, né? Dessa dissociação do corpo da natureza e como isso está, né, muito forte e caminhando para um futuro não muito interessante, né? Quando você pensa em toda essa desconstrução que a gente está vivendo, inclusive da desconstrução do próprio humano através de uma grande pandemia, desse humano conhecido, né? Então, é um tempo da gente olhar para as questões e começar a ter uma percepção do o que o mundo está requerendo de mim, o que esse mundo, não o mundo sociopolítico, não, o mundo, enquanto energia, enquanto uma coisa muito maior. O que esse mundo, né, esse, como as pessoas gostam de falar, o universo, né, tá tá pedindo para eu agir? Como que eu posso transformar as minhas práticas em relação a tudo e a todos, né? Fortalecendo algo que está a ponto de se quebrar, de se perder, né? Para a gente que lida com o corpo, que tem uma preocupação já com orgânicos, né? Orgânicos não assim, eu sou consumidora de orgânicos. Não, eu quero me alimentar com algo que realmente faça sentido para mim, para o meu corpo, para minha vida, para minha saúde, né? Não comer por comer, porque comer por comer você pode comer qualquer coisa, né? Mas quando você pensa em nutrição, em saciamento, em saúde, né? Que tipo de alimentação que a gente está buscando? Então, quando eu falo de orgânicos, orgânicos não é só a badalação de se comer orgânico, mas você consome uma comida de melhor qualidade e você também colabora com uma rede que não é só esses grandes pools comerciais, né? A gente também colabora com uma outra linha de produção, uma outra linha de acessos, né? Então, quando a gente já está próximo desse pensamento, de pensar o corpo, de pensar uma alimentação mais orgânica, a gente se distancia muito de um senso comum, né? É muito fácil para a gente que tem já esse tipo de conexão pensar algo, né? Nessa questão de se religar, de se pensar diferente no mundo, mas mas eu fico pensando, né, como a gente torna isso algo
de maior interesse, onde as pessoas assim que estão engatinhando nessa direção, que tem muita gente engatinhando nessa direção, né? Que está vindo devagarzinho, mas que está chegando, que vai ficar de pé nesse olhar, nesse aprofundamento, assim como um dia eu já engatinhei também, né? Como que a gente faz para essas pessoas estarem cada vez mais conectadas, mais acessando, né? Esse tipo de... Oi, Cíntia, tô aqui. Essa live chama Live para as Paredes. Você é a primeira que tá aqui. Vou acenar para você, ó que bonitinho. Então, é a primeira live que eu tô fazendo. Já fiz uma introdução grande aqui. E agora começo a fazer lives semanais aqui, de quarta e de sexta-feira, né? Para falar um pouco desse corpo presente, essa integração com até o viver orgânico, né? Que na verdade não é algo em separado, né? Se é tudo muito junto, né? E eu fico pensando como fazer com que cada vez mais pessoas acessem, né? Essa forma de pensar, porque, né, acho que tanto eu quanto você, agora estou falando com você, não estou mais falando com as paredes, não sai daí. Quando a gente engatinhou, né? A gente engatinha nessa direção. Eu vou te chamar, você quer dividir aqui comigo um pouquinho? A gente pode fazer um bate-papo ao vivo? O que você acha? Topa? Posso te convidar para te incluir? Dá um okzinho se você quiser participar. Ou aí você solicita a participação. E aí eu te aceito aqui. Aí a gente pode conversar um pouquinho aqui. Ah, você mandou um coraçãozinho, já é bom. Posso te convidar? Não tem problema se você não está preparada. A gente se prepara aqui agora. O negócio é assim. Não tem mais tempo para rascunho, Cíntia. Vamos. Ah, ó, eita. Vou te colocar para dentro. Vou te puxar, hein? Ó, já tô te puxando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, achei aqui. Adicionar, transmitir ao vivo, Cíntia Moraes, enviar solicitação. Já tô te aguardando aqui, tá te chamando. É só você aceitar. Achou? Achei, vou lá pro quarto. Aí! Aê! Eu não tô sozinha nessa! Que coisa Ah, vamos junto boa! aí, sua Muito, maluca. muito bom! Mas, Cintia, olha que coisa boa, né? Duas malucas, não tem uma só. Tá vendo? Sozinha nós não estamos. Estamos sempre com alguém. Sai dessa escuridão aí, isso. Deixa eu É, te eu tava ver. subindo o quarto, tava Ai, subindo aqui pro quarto. então eu fiz uma live lá, Ossi, que no Ponto Orgânico, eu fiz uma leitura de um texto, porque eu recém Eu adquiri. tava Estava xeretando xeretando? agora as coisas. Eu ia dar uma olhada, achei bacana, não vi ainda. Então, porque é uma leitura assim, eu estava vendo, eu ganhei uma peraí, deixa eu só fortalecer minha bateria aqui. Eu ganhei uma mandala lunar e Uhum, achei esse texto falando dos vãos, né? E que pelos vãos uhum. a gente está numa época de quebra de paradigmas, né? Então abre-se espaços para coisas poderem acontecer nesses vãos, né? Foi assim, pelo menos, que eu interpretei. E aí o texto ele fala exatamente como falar, dessa dissociação do homem da natureza e tudo que essa dissociação vem trazendo para a humanidade, né? E como que a gente se reintegra a esses ciclos, a essa percepção de que a gente não está separado da natureza. E quando você faz mal para alguma parte, você está fazendo mal para o sistema inteiro, né?
Até bem assim, lembrei agora do vídeo também daquele pesquisador Antônio Nobre, não sei se você viu, ele falando das células, você chegou a ver ele? Não, mas eu conheço o trabalho. É muito legal Muito isso. legal, muito legal, muito legal. E o que você tem para dizer? Aí eu falei, então já que eu chamei essa lá no Ponto Orgânico, eu vou chamar uma aqui no Tutti Madásio também para falar um pouco dessa coisa do corpo presente, porque não tem separação, né? O viver orgânico, do corpo presente, do trabalho que se pretende realizar enquanto corpo, quer dizer, que se pretende não, mas já se realiza, né? Ele não tem uma distinção, né? Tanto você entender seu corpo, sua flexibilidade, suas possibilidades, se conectar com você, e aí você vai se conectando cada vez mais com processos alimentares, de saúde, e de integração, e de cosmicidade, né? Porque não de comicidade, de cosmicidade, né? Então, agora que você chegou aí, eu quero que você fale um pouquinho a respeito dessas perambulações todas. Você com teu É, conhecimento. o corpo eu acho que na realidade ele é um dos primeiros, né, que chama, porque mesmo que seja a nível racional, a gente entenda todo esse processo, mas eu acredito que a gente chega num limite pessoal de que não dá para comer determinadas coisas, não dá mais para ingerir determinados assuntos, então a gente vai fazendo uma busca, né? Meu estômago não tá legal, minha cabeça dói, meu intestino não funciona, então ele já vai buscando nesse caminhar pequenininho, né, desse processo, até que a gente começa a estudar cada vez mais, aí vai de novo para o intelecto, né, essa questão intelectual, para depois voltar para o corpo, quando a gente já começa cada vez mais com atividades, faz uma atividade mais... Porque para mim, no meu ver, né, só uma atividade muscular em si, ela também não é tão orgânica assim, né, quando é diferente quando a gente começa a fazer a atividade e entender que determinado músculo remete a determinada emoção, que remete a determinado estado ósseo e que vai te trazer determinadas situações na sua vida. Então aí você começa a entender que é natural, né? A gente entende o fora porque naturalmente dentro já está funcionando essa conexão mental, esse pensar mental sobre, né, o que o micro do nosso corpo, né, o macro externo, né? E aí você não pensa só na alimentação, pensa nas suas relações afetivas, pensa como o mundo tá e que mundo que você vai construir para você, onde você vai morar, como que você vai viver, e aí vai, né? É quântico o processo, né? Não é uma linha reta o processo, né? É um todo, um combo inteiro sobre esse assunto. É um rizoma, né, de múltiplas direções e sentidos, não tem uma única direção, né? Nem para baixo, nem para cima, nem para o Uhum, lado, nem para o outro, né? Mas isso acontece sistemicamente mesmo, né? Então, uhum, outro dia eu vi uma coisa sobre o mundo das complexidades, né? Tudo muito simples, mas é muito complexo ao mesmo tempo. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai ampliando esse grau de complexidade. Não tem como a gente fugir dessa complexidade. Mas as ações, elas são muito simples, né? Aquilo que você precisa fazer é muito simples, né? Você fazer uma meditação, uma prática né, de você se conectar com você mesmo. Isso é muito simples, né? Você pode fazer uma meditação de 1 hora, se você tem potencial para isso, mas você pode fazer uma meditação de 5 minutos, se você tem potencial para isso. O que importa são essas pequenas conexões que você vai criando, esses vãos, aí volto para os vãos que você vai, por onde você vai passando, para a gente não ficar se batendo nas paredes, que nem eu estava aqui agora sozinha, né? Você é o meu vão. A Cíntia entrou aqui de repente pelo vão, né? Então, a gente vai buscando novas formas de passar
por lugares que vão dando essas brechas. E a gente vai criando conexões, a gente vai cada vez mais sabendo quem a gente é nesse lugar, né? E uma vez que a gente vai se conectando e sabendo quem a gente é, os nossos motivos de estar aqui também vão ficando cada vez mais claros, né? Então, Mais leve, né? mais leves, né, Cíntia? Mais É. leves, né? Que coisa boa isso. E essa flexibilidade que você tanto está colocando no trabalho, né? Não tem a dor, o sofrimento. Pode ser mais feliz, porque eu acho que é porque também tem uma outra coisa, né? Que entra uma desconstrução desse mundo todo, né? Que a gente está vivendo para esse novo, que não é novo, né? Que sempre esteve aí, né? Que a gente estava virado por um outro olhar, né? Então passa para essa desconstrução também interna de tudo isso e que dá para ser, que você poderia ficar se debatendo na parede, que meleca, o que que eu estou fazendo, não sei o que, não sei o que, e de repente quando você entrega, seja o que Deus quiser, que seja só eu, ainda assim vai ser divertido, né? E de repente vai ser divertido mais um pouco. Caí eu de paraquedas aqui, tamo aí, vamos se divertir em conjunto. E quem mais tiver Mas é assim. isso, né? Ó, a Vânia tá aí É. também. Oi, Vânia. Oi, Grande Vânia, com tudo a bom? gente. Sou eu, a É, Cíntia e a Vânia Grigoleto. Maravilhoso, já muito bom, três. saudades. Então, Ó, e então já essa veio questão. mais gente, ó. Olha que maravilha, que é para mim está aparecendo aqui a Vânia. Mas olha só, né? Essa questão da flexibilidade, né? Porque a gente fica pensando, existe um mito, né, de não ser flexível, existe um mito de ser dura, existe um mito de não consigo, existe um mito de... Oi, Alexandre, tudo bem? Alexandra Numerosa, Alexandra, tudo tudo bom? bom? Então, existe um mito sobre as nossas resistências, né? Que a gente é duro, é inflexível, eu não consigo alcançar o meu pé, né? Isso dentro, assim, do ambiente do corpo, né? Eu não consigo encostar a mão no pé, eu não consigo movimentar a cintura, eu não consigo, o meu joelho Oi, dói, Kika. né? Olha, Kika! Então, tudo isso são mitos. E quando você descobre que o seu corpo ele tem flexibilidade, que é flexível, e que esses movimentos eles já são seus, que é só que você não percebia que você tinha já isso inerente no seu corpo, né? Todo o que muda no teu plano mental quando você começa a perceber que a resistência era sua e não era do seu corpo. A resistência era do seu eu, do seu ego, que fica falando, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, né? E que, de repente... Oi, Lara, você também é linda. Amo você também. Então, é quando a gente começa a perceber que tudo isso são barreiras que a gente coloca para a gente mesmo, né? E E é aí, engraçado, né? agora quero te ouvir. Não, então, só interromper um pouquinho, eu trabalhei bastante no final do ano, bastante, mas enfim, né, com um pouco mais de frequência, e aí eu tava com as mãos, o braço, o peito, costas, tudo dolorido, e quase falando, pelo amor de Deus, última semana vou me dar de presente porque o meu corpo não aguenta. Aí fiz a massagem, mas melhorou, mas não tanto, e aí a pessoa amiga querida, ela falou assim, Cíntia, toma anti-inflamatório. E aí eu não queria tomar, porque eu não gosto de anti-inflamatório. Aí eu tenho outro remédio mais natural, mas cargas d'água não estava achando. E aí eu falei assim, cara, faz exercício, trabalhe o seu corpo, né? Você acredita em tudo isso, né? E aí enrolei a dor continuando e eu em sofrimento. Ah, já tô velha, não dá mais para fazer tanta coisa assim, meu Deus, sabe? Exagerada, né? Aí de manhã, por acaso, ó como é, né? Aí eu fiz, que ia atender hoje,
Aí eu fiz alongamentos, massageei, tô passando, né, pomada, tá lá, e aí hoje, terminei o dia hoje, assim, muito melhor, num estado muito melhor, e falando como é legal mesmo, porque o corpo responde, né, Tuti? Tem uma questão mental que Exato. cocria esses processos, e quando você experimenta e vivencia no seu corpo de novo, cara, só que precisa de cuidado, né? Não é assim, né? Vai pra, porque a gente também quer tudo papum, né? Aí pronto, já volta pra loucura de novo. Não, olha, você precisa cuidar do seu corpo, né? A gente se faz terapeuta, né? A gente faz a nossa própria mãe, né? Dessa criança maluca que não quer se submeter para nada, e você vai lá e cuida. Não, agora você vai chegar e vai fazer esse processo todo com você, com carinho, com afeto, e é diário, né, para trazer esse movimento, porque também, conforme a idade vai chegando, os movimentos mudam, né? O processo de olhar e de cuidar é outro, né? Eu tô fazendo assim porque a Kika tá mandando um monte de coraçãozinho. E é isso mesmo, Kika. Manda os corações, porque, olha, você não vai ser só essa vez que você vai ver a gente aqui falando essas coisas. A gente vai conversar disso, ó, muitas vezes, Né? E tá? vocês aqui também, viu? Porque ela me puxou do nada, gente. Vocês aqui também. Mas é exatamente isso, Cíntia, porque toda resistência ela tá na gente. Às vezes a gente faz discurso, né? Isso a gente vê de monte. A gente fala, 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 defende, e diz que é isso, e diz que é aquilo. E quando volta para a gente mesmo, qual é a responsabilidade com a palavra que a gente está tendo em relação à nossa própria vida, às nossas próprias questões, né? Então, às vezes você fica vomitando o discurso que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, mas você mesmo, você não olha para Não você faz. não se cuida, né? Enquanto você faz massagem, você está se judiando, né? Para poder atender ao outro, né? Então, como que é, né? Essa relação onde esse corpo ele seja fluxo, né? Ele não fique no corpo do outro, mas que o corpo do outro também te invada e também crie essa conexão durante o ato da massagem, né? Que você massageando o outro, você está se massageando. Também, também, né? Porque é ressonância, né? O outro Isso. também é parte de você, né? Somos um só, né? E aí, de novo, nessa questão do viver orgânico, né? Do micro, do macro, né? Porque é um pensamento sistêmico, né? Que você olhe e aí, por isso que é tudo junto no aqui e agora, e por isso que tem que ser com mais amor, mais cuidado, né? O que estamos comendo, né? Enfim, é toda uma forma de pensar e colocar isso, né, Tuti, de prática para a gente, eu acho que é aí que está a questão, né? Então, como trazer. Então, a terra tem um tempo dela, né? De plantar, de colher e deixar de novo descansando para depois plantar novamente. Então, em nós, como é que o nosso corpo age nesse cuidar dele, né? Como é que a gente dá o tempo de respiro para a gente ir para o mundo de novo e para depois voltarmos para nós, como porque ok, a gente chega em casa, mas a gente não vai para nós, vai para os afazeres todos. Então, qual é o tempo interno? E mesmo quando a gente está fazendo, sei lá, vou fazer aqui um alongamento, às vezes a gente ainda precisa de um tempo mais de silêncio ainda, né? Mais interno ainda, né? Porque isso também alonga, né? Porque é um outro tipo, né? Então, De aí quando você movimento que você traz fala para você, né? alongamento, porque quando a gente fala alongamento, a gente está pensando em tendão, em músculo, né? E quando a gente fala de flexibilidade, você está pensando estrutura óssea. São dois caminhos diferentes de você pensar. Eu até quero fazer um post sobre uma mão na luva, imaginando que a mão é a estrutura óssea e a luva é a pele. Como a gente tem essa Perfeito. estrutura livre e moldando essa pele, né? Porque o que a gente é por fora é o que a gente se constrói por dentro. A partir do momento que você acessa uma estrutura e os músculos lisos, não os estriados, você começa a dinamizar por dentro e você cria uma outra possibilidade de corpo que o músculo com tanta história, né? Porque também tem as fáscias e um monte de coisa que estão já, né, se tratando por aí. Você
tem muita história. E as nossas histórias, elas estão nos nossos tendões, elas estão nos nossos estriados, e essa impossibilidade, né, toda nutrida pelo nosso mental, né? Então, o músculo trava porque nossa mente trava. Agora, como que eu faço para para eu burlar essa essa musculatura e ir direto para a articulação, para a estrutura óssea, porque aí a tua flexibilidade ela gera um alongamento. Você não vai alongar pelo músculo, você vai alongar pela própria flexibilidade do corpo, que é o trabalho que eu mais gosto de fazer no mundo. Eu acho que isso é tudo, porque muda tudo. Quando você descobre as articulações do teu corpo, você descobre o movimento e se movendo, a musculatura ela corresponde, ela vai junto. Você não vai pensar, tem que alugar esse músculo, mas eu tenho que mover o meu osso, a minha estrutura, né? E a musculatura grossa ela vai responder, né? Então é muito legal quando a gente pensa mais a flexibilidade menos o alongamento, né? Que bem interessante isso, Tuti. É bem interessante, porque às vezes, por mais entendimento que a gente tenha, quando a gente está muito nos nossos processos, a gente até esquece, né? O quanto que está interligado isso, né? Eu estou passando por umas questões pessoais, e aí, assim, às vezes, é muito louco esse conhecimento, o quanto que a gente escolhe aquilo que a gente quer pensar sobre o corpo como resposta própria para nós, né? Como terapeuta para o outro, eu me permito abrir, mas quando é para mim, né? Aí fecha. É muito engraçado isso. Eu acho que acredito isso que deve ser muito com cada um, né? Porque a gente tem, quando somos nós, a dificuldade de a gente avançar para o nosso autoconhecimento e sair desse padrão, né? Que a gente está, né? De reclamação diária, né? Deixa eu só fazer uma pausinha na tua fala, só para... Tem bastante gente entrando, e aí eu só queria falar, né, que a Cíntia, eu peguei ela de puxão, eu puxei ela aqui para dentro, ela não sabia que ela viria, e ela faz o trabalho de constelação, e um trabalho de corpo fantástico, de leitura corporal, de mobilização de energias. Ela faz um trabalho excepcional. Então, só para vocês saberem que essa pessoinha aí, ela é poderosa. Pode continuar. Então, e aí, nos processos pessoais que eu tô, uma das leituras que vem é que o osso, como é a nossa estrutura mais dura, mas é uma das primeiras, né? Então tá ligado também ao medo. Então, se você está com alguma vértebra travada, se você está com essa dor na postura óssea, o quanto que você está travado, não só mentalmente, mas aqui no corpo, né? E em alguns momentos nesse medo, parece que também não vai conseguir. É muito louco. Então, essa flexibilidade não vai existir mais, que a gente tá, e aí você vai entrando, né, e o que eu faço? E aí é como o outro vai ter que resolver, o outro vai resolver até certa parte. A tua responsabilidade continua, né, esse autoconhecimento e que você vai ter que fazer até o resto da sua vida. Eu tenho hoje 48, mas assim, eu fico pensando, cara, você com 60, você morreu? Se você tá morrendo agora, como é que você vai chegar adiante? Esse trabalho, dessa construção desse corpo, que esse corpo está nesse mundo, e como é que ele vai lidar com essas coisas todas? Como é que esse conhecimento chega? Como é que você entrega para o outro? Porque senão você morre. Assim, não morre de verdade, mas assim, você não emana mais uma energia. Como é que você faz se você não traz esse conhecimento para você de verdade, né? Não se atua nesse processo, né? E aí é tudo ilusão, é tudo uma mentira. Então isso que a gente acredita nessa construção desse mundo é mentiroso. Sabe, o micro, coisa macro. assim, por exemplo,
enquanto você está falando, eu fico pensando, né? Nós temos uma cultura, né, que vem parte dos europeus e vem parte do povo negro africano, né? Que atravessou o mundo, esse negro africano. Ele não veio só para o Brasil, ele permeou aí tudo, né? A civilização mais antiga são os povos negros, praticamente, né? E eles têm um trato corporal muito diferente do europeu, por toda a questão de Muito. como eles se ligam aos ritos naturais, que o Ocidente se ligou de uma forma completamente diversa. Então, a gente tem esses dois polos. A gente tem o polo do Ocidente, branco, né? E a gente tem o polo do negro no hemisfério sul, né? E tudo isso está Mesmo misturado indígena, aqui. né, que está ligado, né, E o indígena, que já estava aqui, né? Exato, bem Uhum, lembrado, né? Que na verdade eles que foram, inclusive, os primeiros que me fizeram pensar fazer essa linha de raciocínio, né? uhum. E, e aí, para onde na gente foi esse corpo? Para onde na nossa sociedade foi esse corpo? Em que lugar que o povo brasileiro ele habita nesse trânsito entre um corpo ocidental e um corpo afro e um corpo indígena? Que tanto o índio quanto o negro estão ligados nos ritos. Eles não precisam do corpo presente, porque o corpo é presente, Já é natural. né? Já é. Agora, nós aqui, né? Nós aqui, o que a gente fica fazendo? A gente fica tentando ensinar as pessoas a se conectarem, a se conectar. A Kika está aqui, né? Com aquele corpão potente que ela tem, né? De atriz poderosa e tal, né? Como que essa percepção desses corpos tão diversos, né? Eles se mesclam e eles inibem ou potencializam as nossas ações aqui. Porque a gente tem que falar de articulação para um povo negro. Um povo negro se move com uma beleza infinita, né? Ele tem a soltura, ele tem o movimento, ele tem o ritmo, ele tem a dança. O ocidental também tem, eu não estou desmerecendo, mas é uma outra Mas é forma diferente. de É. apropriação. E o lugar que nós, em consciência, né, estamos para chegar nesse nível de dissociação, de falar que a natureza ela é fora e não na gente, de não entender essa possibilidade na gente, né, esses vãos na gente. Quando a gente fala de articulação, a gente está falando de vãos também, já que ficou o tema aqui, né, a gente falar dos vãos, dos espaços, por onde se passa, por onde se pode passar as coisas, né? Por onde pode Uhum. acontecer as coisas. Porque o músculo, ele é ego, ele é controle. Agora, a estrutura, ela burla isso, né? Quando você fala, não, esquece o músculo e vai para o osso, qual é o comprimento do teu fêmur, qual é o comprimento da tua tíbia? E a articulação do joelho, acabou, não tem outro lugar para passar. É ali mesmo, é só dobrar e esticar, é isso. Não tem questão, sabe? Então, eu fico pensando nessa mobilidade, nessa flexibilidade que ela atravessa a nossa forma de pensar também e pensar as coisas. Quanto mais a gente se torna flexível com a gente, mais a gente vai se tornando flexível com o outro também, né? Aí a gente descobre as nossas resistências e as nossas resistências que são externas a nós também. E a gente vai cada vez mais flexibilizando, né? E não envelhecendo, enrijecendo e deixando esse corpo burro, entre aspas, né? Sem saber dele mesmo. Porque o não movimento é a morte, né? Porque se a gente só para de se mover quando morremos, né? Então, quanto desse processo,
dessa não flexibilidade, a gente vai morrendo aos poucos nesse pensamento fechado, né? Nessas estruturas que não movem, ou movem sempre do mesmo jeito, né? Então, como né, a cena, né, do Charlie Chaplin, né, repetindo, vai repetindo tudo, e aí você não cria mais nada, né? Aham. E Ó, aí a você Alexandra, morreu. numeróloga, está falando aqui que já foi atendida por você e que realmente você é fantástica. A Alexandra não me deixar falar, não mentir, falar sozinha. Ai, gente, fico com vergonha. Obrigado. Mas então, um beijo, obrigada. Mas é isso, né? É muito louco esse processo do corpo, né? Do, do não movimento. E como a gente, quando está tão desconexa do não nos ouvirmos, né? Dos nãos, né? Que o não movimento é um não qualquer, né? Uma exclusão qualquer, que você não se permite mais. E como a permissão é para esse novo, para o todo, né? De você ir para o todo, para você voltar para dentro, né? Então é sempre um ritmo, né? A vida é um ritmo, né? Nascer e morrer, e se entregar e não parar e questionar. Por que não? Porque sim. Quando você começa a perguntar e deixar de simplesmente fluir e se entregar para o processo, não sou dona da verdade, né? Eu faço parte, né? E não se sentir pequena, porque a gente também aprendeu a questionar muito, né? Essa é uma coisa também muito do europeu, né? Que é mais mental, e aí de não sentir. Tem que ser um conjunto, né? A gente questiona e vai também, né? Que vem, né? Do negro, do índio, né? Não sei o quanto que acho que os asiáticos são mais flexíveis que nós, mas enfim, é a noção do povo como um todo, né? Sei lá, tô divagando nesse processo, né? Dessas estruturas todas. Sim, sim. É, mas eu acho que é isso mesmo, acho que são coisas para a gente refletir sobre a gente mesmo, né? Porque estamos aqui, né? Estamos aqui, estamos sendo questionados o tempo todo sobre essas coisas. E a gente precisa se questionar sobre essas coisas e se rever em relação a diante de todas essas diferenças, né? Então, isso também é um ponto de flexão. É um ponto de flexão da gente rever valores, da gente rever sentidos, entender como tudo isso atravessa Sim, a gente, né? Nas diversas ordens. E eu acho, assim, eu fico pensando nessa questão que hoje a gente precisa tomar mão, né? Que é a questão do respeito, né? Porque quando a gente se pensa parte de uma natureza e não a parte de uma natureza, né? Quando a gente tem essa sim, oportunidade da gente rever como que estamos nos pensando diante do todo, né? Eu acho que uma coisa que é muito... Hoje é o dia da gratidão, né? Fiquei sabendo aí nas redes sociais que hoje é o dia da gratidão, né? E eu não sei se tem um dia do respeito também, né? Mas poderia se instaurar o dia do respeito, porque você aprender com quem é diferente de você, né? Com quem é diverso de você, que você sim, não abriga em você todas as verdades, né? E mais uma vez eu volto então para flexibilidade, né? De como a gente se flexibiliza diante disso tudo, de como a gente é capaz de se dobrar diante disso tudo, né? Dobrar as nossas certezas, dobrar o nosso corpo, respirar, né? Porque você se dá um espaço de respiração e não de acertar o tempo todo, não de ser
aquela pessoa que é detentora de tudo e que se sabe de tudo. Você pode se flexibilizar, você pode se curvar, você pode se dobrar diante de todas as certezas, né? E a única certeza que a gente tem é que a gente tem que ter respeito por tudo, né? Então a dobra, né? Quando você pensa naquela posição do servo que se curva diante do rei, né? E oferece a nuca para o outro, né? Quando a gente oferece a nuca para alguém, né? A gente não oferece a nuca para ninguém. Você está sempre numa posição de opa, aqui não, ou com distância, toma distância, fica aí, eu fico aqui, opa, né? Você não se flexibiliza diante do outro, diante da certeza do outro também, né? Então, são sempre questões que atravessam. E a gente está vivendo um momento assim, é fantástico, né? Que as minorias estão se levantando, então tem essa questão desse não se curvar e que é importante também para serem vistas, né? É, e para se colocar, mas aí a grande questão é como que você se coloca, mas são anos, né, de movimento, de opressão, então de ficar encolhido, de ficar totalmente travado, e quando sai feito louco, né, tô pensando em movimento, gente, corporal, inclusive, né, porque isso ressoa dentro da gente, ressoa por gerações, né, a gente, né, vive tudo isso, então como se colocar esse respeito, porque até falar para o outro que o outro está nos machucando é dolorido. Não só a dor de ficar tanto tempo oprimido, mas o falar e falar, cara, isso dói também a nível corporal esse processo, né? E também a forma como a gente vai e rebate o outro, a gente também está colocando dor no outro, então isso também é a nossa responsabilidade, né? Então, a gratidão que penso eu, né? A gente é toda uma nova forma, né, Tuti, da gente conseguir se colocar, se respeitar nesse processo. Essa é a minha fala, agora é o meu momento, eu vou falar, e aí como colocar o outro que ele possa também conseguir ouvir, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir, por mais insano que isso seja, né? E às vezes a gente fala e a gente não percebe estar tá agredindo o outro, porque é tão dolorido, né? Tanto tempo oprimido, e quando sai, blaft. E a gente quer que o outro entenda de uma hora para outra tão óbvio, e que infelizmente o mais dolorido não é para o outro, ele se acha realmente o rei da cocada e quer ficar lá em cima. E porque senão vai ficar o ódio sobre ódio, né? Até que um dia esse ciclo acabe, né? E é muito louco, acho que é por isso que também tá esse movimento de muitas dores, né? Nesses processos todos, tanto do lado do oprimido como do opressor, porque nenhum está se enxergando direito E mais na nesses verdade a processos gente todos. precisa burlar esses dois lados. A gente tem que ir pelo Porque vão, senão a senão a gente gente vai bater fica na sempre. parede. Senão você fica refém do lado. Exatamente. Você fica refém de ser É, isso ou ser aquilo. Não, você tem que passar pelo meio, passar por entre, essa né? é a grande, E é um grande aprendizado processo. isso, é um aprendizado isso. Então, é sempre um lugar muito, muito assim, com muito respeito e cuidado para você passar por entre e você não ser isso nem ser aquilo, porque tudo que pedem para a gente é que a gente se identifique com alguma coisa, que a gente seja de um lado ou do outro. E não, eu quero ser a erva lá, a erva daninha que entra pelas frestas do muro. Eu não quero ser o muro, né? Então, é difícil, é um momento bastante delicado e, como você colocou, sabiamente, um momento de muita dor, um momento que as coisas estão Muita dor jorrando para algumas pessoas, e é isso, para quando muitas começa a escapar, pessoas, você não sabe como reter, como segurar, e aquilo vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando, e escorre, e mancha o outro, e vira
uma bagunça mesmo, e acho que a gente precisa olhar para isso tudo com muita sabedoria e cuidado, né? E a minha posição é a fresta, é atravessar o vão mesmo, né? E é nessa parte que a gente se identifica enquanto humano, né? Ou não E o enquanto que uma... você tem para dizer sobre como fazer isso, né? Você está com um corpo dolorido, que tanto faz. Então tá, vamos, tanto faz ser o do opressor ou ser da vítima, né? Os dois estão em dor, porque estão isolados, Na né? verdade, Estão nesse todo. eu não posso dizer a partir de uma dor que não é minha, né? Eu não posso dizer a Hum, partir de uma dor que não é minha e não posso subjugar a dor do outro, mas eu sim. posso dizer do lado que me concerne de ser mulher. E aí é uma outra ruptura, porque a gente tem uma sociedade absolutamente machista, seja entre os velhos, seja entre os jovens, né? A gente tem declarações de pessoas que eram assim, guias para a gente de ruptura, de paradigma, e que ao mesmo tempo que vão ficando velhos, vão mostrando ao que veio, ao que serve. E são muitas vezes reacionários, machistas, pensamentos encurtados. E eu falo assim, gente, mas essa pessoa que abriu os meus olhos para tantas coisas, como que hoje, na velhice, toma uma posição como toma, né? Então, são questões, né? A Daphne, Davi Trindade, muito bem. Então, eu falo do ponto de vista daquilo que eu me identifico, que é o ser mulher, né? E no ser mulher, a gente sabe como a gente é tratada, né? Por menos que se assuma a questão de ser uma mulherzinha do ponto de vista nietzschiano ou de ser uma potência, né? Mas você, quando vai para o campo de batalha, você sabe como você é tratada. Você sabe o que esperam de você e o que você precisa romper na mentalidade do outro para poder atravessar, né? E isso, na arte do corpo, a gente está sempre fazendo, né? Como que a gente rompe paradigmas de nós mesmos pelo movimento, por alcançar movimentos que nunca estiveram ali antes, e você tem todo o espaço para descobrir, né? Para você se realinhar, para você entrar em você, entender quem você é, inerente a você, e Isso é não muito a partir de fantástico. um olhar de fora sobre você, né? Ou um lugar que te imperam que você pense que você deve ser, né? Porque aí eu me É fantástico isso identifico mesmo. não com o que eu sou, mas eu me identifico dentro de um campo de discurso e identitário. E aí sim a gente está ferrado. Aí a gente está ferrado, porque não resta alternativa. Ou você é isso, ou você é aquilo. E eu não quero nenhum desses dois lados para mim, sejam eles quais De jeito forem. nenhum. De jeito nenhum. Ah, isso é muito legal, Tuti, muito legal o teu trabalho, é muito bacana e é legal falar sobre isso. A gente tem poucas discussões sobre o corpo, né? Como é que ele se coloca, como é que ele atua, né? E o respeito que tem que ter ao corpo, a história desse corpo, né? Eu acho que numa linguagem simples, né, fácil, acessível, para as pessoas irem, porque fica mais fácil elas conseguirem fazer leituras próprias, né, e não ficarem presas, né, a uma pessoa, né, ao terapeuta, né, é sua trajetória, porque é teu corpo, ninguém mais é responsável. A autonomia, você Exato, ter as exato. ferramentas para você ter autonomia, para você saber de si e não depender que o outro diga para você quem você é, né? Fantástico isso. Você tem um trabalho muito legal, Tuti. É muito Ah, bacana. obrigada. Tem que falar muito, 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 muito sobre isso. Muito bom. Muito, 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 É. muito, muito. Eu A já gente fiz vai aula com agora. você e é muito fantástico o seu olhar para o nosso corpo e é preciso, né? E como se desvenda, né?
é diferente. Sim, eu venho também de uma área de massagem, mas é diferente o teu olhar, o teu estudo, porque você também traz a dança, né? Você ampliou, né, nesse processo, esse olhar cuidadoso. Enfim, é muito precioso o teu trabalho. Você tem que falar bastante, Tuti. Não, e uma das coisas que eu mais gosto é de trabalhar com pessoas que não estejam dentro desse campo do que é esperar uma aula de dança, né? Mas que sim entre no campo de investigação, de saber de si com prazer. E aí a dança, ela entra um pouco nesse lugar, né? Que é você se mover com prazer, você ter prazer. Hoje eu participei de uma aula online, né, onde isso é tratado, né? Como que a gente faz as coisas para se ter prazer e não para a gente se sentir acuado, obrigado, competindo com a gente mesmo, antes de competir com o outro, competir com a gente mesmo, né? Se colocar em lugar de obrigação, se colocar em lugar de você se cobrar, sabe? Não, você se mover com prazer e que isso possa ser estendido para todas as dinâmicas da tua vida, para todas as áreas da sua vida, né? E não seja somente uma busca de um campo estético, de um campo da beleza, do movimento, né? Mas que essa capacidade inerente de se mover, de criar, de atravessar vãos, né? Que ela está aí para a gente poder usar dela, dessa possibilidade, dessa potência, né? E ao invés da gente não reconhecer isso, passa às vezes muito tempo imaginando que você não é isso, que você não consegue aquilo, que você não pode, que você não sabe, que você não, e você começar a dizer, nossa, é tudo possível, é tudo possível, né? Não E tem não qualquer agora, momento, né? E qualquer momento, porque a assim você se julga, qualquer sei lá, o corpo ele tem uma capacidade de se renascer, de se reinventar, né? Ah, eu só posso mexer determinados até tal idade, né? Depois disso, nunca mais vou levantar minha perna. Lógico que vai dar mais trabalho, né? Mas com essa disciplina, com essa disposição, né? Muito fechado, porque é em conjunto, o pensamento, né? Você não vai ser um Baryshnikov, não é essa a proposta, mas você vai dar um movimento para o teu corpo porque vai ser prazeroso, porque nem você quer ter essa loucura mental toda de um cara como esse, você vai ter a sua loucura, então você vai até onde for possível e vai ser prazeroso, né? Esse corpo que te traz prazer, né? Para você, de novo, né? O outro, né? É fantástico, Tuti, é muito legal, muito é. bacana. É, eu vou pensar aqui para o campo das lives, eu vou pensar se eu faço uma prática de sexta-feira, eu estou Hum, vendo ainda quais ferramentas que eu vou trazer, mas o povo sim, vai adorar. ai, olha, super te agradeço a parceria aqui no Instagram, né, no puxão Espero de ter live. ajudado, né? No Foi puxão bem de doido. live que a gente teve aqui hoje, que foi muito legal, e obrigada a cada um que entrou, que participou, que está aqui ainda. A gente não consegue Valeu, ter gente. a percepção de todo mundo, mas se alguém quiser, antes da gente fechar, fazer alguma pergunta, quiser trazer algum tema que a gente possa fazer um desdobramento, né? Pode puxada de rede. É isso mesmo, Daphne, adoro. Puxada de rede, literalmente. A Daphne é uma grande amiga minha, dançarina também, de uma beleza, de uma ternura, de uma gentileza para a vida, assim, quase inigualável, assim, uma pessoa maravilhosa. E grata por você estar aqui dividindo esses minutinhos com a gente, né? Então, a Cíntia, que está aqui na tua frente, ela é uma consteladora, trabalha com medicina germânica,
Ela faz Não, massagem que não é Ivana. massagem, extrapola qualquer tipo de massagem. Ela faz um trabalho de leitura corporal e dinamização maravilhosa. Não, agora a gente Já vai ficar viu? brigando, Daphne. Eu ou você É, somos fãs, uma fã da outra, né? Então a Cíntia, ela é muito poderosa também, e eu dei essa puxada de rede nela. Joguei ela para dentro de uma live inesperada, porque até então a live se chamava Live com as Paredes, e estamos aqui agora, batendo um papo gostoso. Evandro Nicolau também entrou. Aceno para você, tudo bom? Evandro. E a gente vai ficando por aqui. Querem fazer alguma pergunta? Gratidão a todos. Vai agora, vai agora. Bonitinho, Evandro. Quer perguntar alguma coisa, Evandro? Colocar fogo Vamos nesse, aí, Evandro. nesse pardieiro? Vou procurar a Cintia em breve. Parabéns, mulheres. Muito grata, assim. Nossa, Daphne, olha, eu Grato. nunca tinha entregado o meu corpo para ninguém e essa mulher foi Ai, responsável gente. pela minha entrega. E a Daphne, sabe, ela me conhece, ó, de anos, e ela sabe como que eu sou. E a Cíntia realmente, ela tem uma percepção maravilhosa, maravilhosa. Mas eu devo dizer assim que é porque na realidade vocês, né, todos vocês que de alguma forma eu toquei, vocês já traziam essa relação que a gente está discutindo aqui com o corpo, né? Porque não dá para tocar o outro, a alma do outro, se essa alma já não começou uma conversa com esse ser que está, né, ali, e esse ser quis, só não sabia o caminho de como acontecer. Então, a massagem Então, aí entra e nós só somos nesse. os rios, nós somos os veios que vai criando as conexões mais Exato, inesperadas, né? Onde a aguinha de um vai tocar a aguinha do outro e fala, do nossa, outro. cara, como eu não te conheci antes. A aguinha vinha correndo e se encontrou Aí a ali, mim também, não é? virou um riozão, virou um Um mar. riozão. E como, né, Tuti? Muito bom, muito bom. É muito prazeroso tocar quem está a fim de ser tocado, né? Porque a gente pode qualquer coisa na realidade. E a gente fica, exatamente, a gente fica tão pequenininho nas nossas dorzinhas e fica cuticute, sofrendo, e de repente há essa explosão, porque no fundo o corpo quer, ele quer ser flexível, né? Apesar da gente nascer, ao nascer a gente já está morrendo, né? Mas ele quer, o quanto que ele está vivo aqui, ele tem esse desejo da flexibilidade dele e ele tem sede do conhecimento. Que por infelicidade a gente vive num mundo que vai cortando, né? Até a gente dizer não e realmente morrer, né? Mas se o corpo é dado a oportunidade desse corpo dele ser o que ele quer ser, cara, pode ser qualquer coisa, Pode ser mas tem um qualquer trabalho, né? coisa. Pode ser qualquer Tem um coisa. trabalho, né? Pode ser qualquer E coisa. aí independe, né? Essa percepção da morte, que ela é uma constante, né? Isso é uma percepção. A gente acha que a gente vive e vai morrer lá na frente. Não. A gente, a gente nasce e já vai morrendo. A gente vai perdendo cabelo, vai perdendo célula, a gente vai trocando de pele a cada 7 anos. A cada 7 anos o teu sistema se renova completamente, seu sistema corporal, né? A todo tempo nós estamos matando células que podem se tornar um câncer, né? Nossa, Então a gente tem na gente uma guerra. A gente tem uma guerra de vida e de morte o tempo inteiro. A gente não é esse olho, essa boca, esse nariz, esse lugar que a gente pode tocar e permanecer congelado, né? E depois vai enxertando botox para não ter a percepção do envelhecimento. A gente morre o tempo todo, a gente toma banho, os nossos pelos, as nossas coisas caem e nascem outros, nascem de cores diferentes, dos tons mais variados. A gente é uma polifonia, a gente é uma coisa maravilhosa, né? E a gente fica se apegando a coisas que não fazem sentido, né? A poderes que não fazem sentido, a questões financeiras que não fazem sentido. A gente fica se apegando
querendo reter o mundo o tempo todo por entre os vãos das mãos, e a gente não consegue. A gente não consegue. E a ideia de morte no final da nossa vida é Uma uma loucura equivocada de vida, de mundo, de tudo, né? Se a de gente olha para tudo. a gente, né? Cadê aquele ser criança, né? Que estava ali há um tempo atrás, que era naniquinho, bonitinho, cheio de Que água. não tinha medo de errar e que estava nem aí, caía, levantava, chorava, mas e aí, levantava e ia de novo, não ficava preso, né, na queda. Ai, caí, meu Deus. Vai! Vai para o novo, né? Vai para as experiências, né? Mas o nosso corpo, É. gente, se não fosse para a gente envelhecer, a gente teria ficado aonde? Ah, Qual estágio que a a gente, gente deveria ter parado, né? Em qual é, estágio? a gente não faria, a gente seria muito imbecil, ainda bem que a gente morre. Né? Nos dá o Meu, total estamos aqui, sentido, né? né? Outro tom, outra pele, outro cabelo, outro tudo, né? E os nossos ossos Sim. estão aqui com a gente, né? Os nossos ossos que depois que a gente morre ainda vão estar lá. Depois de anos, você vai no caixão, abre o caixão, que papo mais fúnebre, não? Abre o caixão e É, o que faz tem lá? parte. E o que tem lá? Ossos. Mas que Ossos. isso é a nossa força. Que a gente colocou no lugar errado, no dinheiro, no poder, na posição, sei lá, no escambau a quatro, né? Mas aí que tá a força, né, da decisão, né? Vai, osso é tudo. Não é? Não é? É. Ah, tem a leitura, né, do conto, né, da Clarissa, né, das mulheres que correm com os ossos, né, Com os lobos. e que a Baba Yaga, ela refaz o lobo através dos ossos, né, que ela vai catando, né, que a nossa estrutura que está sofrida, está debilitada, isso tanto faz, né, para homens e mulheres, e que a gente se perde, né, no nosso ego, né, nas nossas construções, e aí ela vai lá, junta de novo, e aí é uma imagem bacana, como se fosse um calhambeque, vai vai se juntando e aí a loba, né, se faz e ela vai de novo para o mundo, né? E é isso, a gente se perde nos processos, né? E por isso que o corpo fica duro, enrijecido, né? Porque a gente não perdoa, não solta. Então, quando a gente entrega ao movimento, tudo bem no começo, eu não queria ter perdoado aquele infeliz, blá, 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 vai assim, né? Resmungando, mas uma outra. Aí vai pegando movimento, conforme vai soltando e ganhando força, a vida vai se refazendo. O que foi o início da pandemia? A gente xingando, continuamos xingando, né? Mas enfim, no início foi pior, que a gente não tinha a mínima noção. E hoje a gente consegue andar um pouco melhor do que começou, né? Que tá também bom, mas assim, comparado ao ano passado, algumas pessoas conseguiram delimitar um novo caminho, que já era necessário, né? De qualquer forma, independente da pandemia ou não, do governo ou não, mas que já era necessário e que foi aproveitado porque na realidade precisava soltar essa estrutura que estava antes para experimentar uma nova. Então, é muito esse processo perfeito, vai ser nunca, né? Porque a gente está aqui para aprender mesmo. Então, o osso dessa Não, força, dessa estrutura, como exato. ele E é olha só, necessário. você trouxe essa reflexão sobre o momento pandêmico. A gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma questão muito séria. Né? A gente está tendo, a gente não sabe. Oi, Ariana! A gente não sabe a dimensão, a proporção que isso tem. A gente não tem essa compreensão absoluta do momento que a gente está vivendo, mas a gente sabe que isso está custando muito caro. A gente sabe que essas perdas, elas são caras. A gente sabe que a vida humana é muito cara. Antes, a pandemia não pegava as crianças, agora até as crianças estão morrendo. Então, é uma coisa muito... Oi, oi, Ariana, estamos aqui, eu e a Cíntia Moraes, que é uma massagista incrível. Tem que falar isso cada vez que uma pessoa nova entra e não conhece. Eu Não tenho que precisa, falar. tudo, não Precisa, precisa, precisa. não.
Então, a gente está aqui discorrendo um pouco sobre flexibilidade, mundo, e agora a gente chegou na pandemia, que não podia passar desapercebida. Mas a gente não tem a proporção. Do quão caro isso está sendo. E se a gente não honra esses mortos, cara, a gente precisa honrar essas pessoas que estão indo embora para que a gente ainda permaneça, para que a gente faça alguma coisa, caramba, né? Então, Exatamente, é honrar fazer disso uma coisa muito melhor, né? meu, Imprescindível isso. olha a Quantas pessoas estão responsabilidade, indo, cara. queridas? É A a gente que nossa está aqui, responsabilidade de estar aqui. a gente triplica e a gente não pode ir pela dor. A gente tem que ir pela Não. alegria. A gente tem que ir pela alegria de estar vivo. A gente tem que ir pela alegria da gente poder mudar alguma coisa que a gente ainda possa mudar. E que isso não compete só às novas gerações. Isso compete a todos que estão aqui, né? Que a gente é um grande polo responsável pelo mundo que a gente quer atravessar, cara, que a gente não é assim no sentido de legado, não, essa coisa, eu tenho que deixar para as novas gerações. Cara, é o que a gente pode fazer hoje, transformar hoje, e o que todo mundo pode fazer e transformar e mudar efetivamente, definitivamente paradigmas que a gente sabe que vão ser eras para que novos paradigmas se instalem, né? Sim, e aí precisa de todo início dessa coragem, né? A gente de se fazer, porque ninguém também sabe como, né? A gente está também nessa experimentação, e por isso que a gente está ainda calejando no processo, mas não desistir. Eu acho que a grande questão é a gente não se preocupar com o acerto, mas se preocupar com esse movimento. Eu preciso ir. A despeito de tudo, eu preciso ir. Porque eu preciso dizer que Eu esse não posso movimento, que ir do infeliz. mesmo jeito, eu não posso ir da mesma forma. Eu tenho que achar Exato. novas formas e novas conexões. Quando ele fala, não é que assim, que eu tenho que mudar tudo na minha vida, não. Eu tenho que mudar atos muito simples na minha vida. Eu tenho que rever o meu posicionamento de mundo, do que é uma sociedade saudável, feliz, né? E não isso que a gente está perpetuando, né, nesses modos antigos, né? E aí a gente entra no coletivo, naturalmente, porque não tem como, e no respeito à outra, tudo aquilo que foi dito de N E, maneiras, né, de várias religiões, a gente naturalmente, no simples, a gente já conecta com todo, porque não tem como você excluir mais, né? Porque a dor também é uma exclusão, né? Que é um não. é Um que não não movimento é um cola. não alguma coisa. Se É. for pensar agora daquela outra conversa que a gente teve atrás sobre os movimentos e tal, as coisas velhas não colam mais. É tipo post-it na parede, entendeu? Secou, caiu, cara. Não dá para ir lá recuperar e colocar de novo. Não dá. Só se você prender com adesivo, que também vai cair. Então, Não, uma hora cai, meu, é. uma hora cai. Então, não tem como a gente voltar atrás em algumas coisas. Não tem como a gente fechar os olhos para as coisas que não servem mais. Não tem mais, né? Eu acho que a gente precisa tá muito ligado, né, nessas questões todas, e aí a minha posição não é o meio, veja bem, não é a neutralidade, olha só, que tem muita diferença nisso, né? Quando eu falo que eu não quero me identificar nem com A e nem com B, eu quero passar pelo meio, eu quero encontrar uma nova forma, um modo que não seja de imediato o modo que estão me dando unicamente para eu me colar. Eu preciso descobrir outras formas, né? Outros modos. E é a partir, eu acredito que seja a partir da gente mesmo, né? Sim, não tem como. O outro vai conosco até um determinado momento. Porque a sustentação desse novo, ele passa pela sua autorresponsabilidade, né? O que eu quero com isso tudo? Porque
não tem como, aí eu volto de novo para esse corpo que está atuando nessa esfera que a gente vive e que se a gente não ter esse olhar de responsabilidade sobre nós, sobre o todo, vem como doença, uma hora a gente fica doente, então assim, aquela coisa, ou você faz o caminho pela dor, ou você vai pelo amor, porque você vai ter que passar por isso, né? Não dá para você, eu tô fora desse processo. Ainda que você tenha milhões no bolso, chega na hora da doença, você vai precisar passar e honrar, porque o maior médico do mundo não vai resolver o teu problema, porque você deixou lá para trás. Então, essa autorresponsabilidade. Então, quanto mais cedo a gente acorda e olha o que está à nossa volta e faça essa grande pergunta, bom, o que, que eu faço com isso? Isso é meu, não é do outro, é meu. O que, que eu fiz comigo durante todo esse processo? E do ponto que a gente se encontra, a partir daí, o que está sendo pedido, a partir desse ponto que nós estamos, a gente vai fazer, porque são essas mudanças pequenas que vão fazer a gente conseguir dar o processo, falhou um pouco, né? Dar força para o processo, né? É uma locomotiva, é devagar mesmo, porque é mentiroso grandes coisas, ela não se banca, né? Nesse movimento pequeno que a gente ganha força muscular, porque não é o osso que segura, né? É o músculo, né? Então a forma de pensar, é o agir, é o devagar, que de repente a gente se vê, uau, eu já estou abandonando o processo, eu nem me imaginava, né, nisso. Então, e fica mais fácil também para a gente que se cobra menos. Bom, eu só vou até aqui por enquanto, não vou falar que eu vou lá não, porque eu não vou dar conta, até aqui eu vou, e aí eu faço bem, né. É menos, a gente se mente menos, né? Eu vou correr, eu vou fazer caminhada hoje. Hoje não, tô com preguiça. Mas, pô, uma volta no quarteirão você consegue? Bom, aí fica mais fácil. Então, tá, começa por aí, nego, até que você siga aí adiante, né? É isso mesmo. Olha, é muito gostoso conversar com você, Cíntia. Muito gostoso estar aqui. Também, Vou te Tuti. convidar outras Também. vezes, dar outro puxão de rede. E eu vou precisar Avisa. desligar agora, que eu tenho um outro compromisso, que estão já me Vai lá, esperando. muito bom também. Tá Muito bom? bom Mas também. muito grata a Gratidão. você e grata a todo mundo que entrou aqui e mandou Sim, coraçãozinho, tá bom? E a gente se vê na muito bom, sexta-feira, eu vou gente. abrir uma segunda live e a gente volta a Que se falar. horas, Tuti? Que horas Que vai horas? ser? Eu vou marcar, eu acho que lá pelas 5, 6 horas da tarde, mas aí eu deixo marcadinho e eu aviso vocês, tá bom? Beleza. Um A gente beijo compartilha. muito, Beijo, muito gratidão, grande. Ó, viu? já estou nas sombras aqui, já estou nas sombras. A luz, a luz, a luz. Vamos procurar a luz agora. Um Isso, todos beijo, nós. gratidão a todos Beijo, também. gratidão. Adorei. Beijo, Tchau. adorei também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.